o ato de nos alimentarmos vai muito além do que somente a fome física. Assista o nosso vídeo que você aprenderá a se alimentar de forma mais consciente. Olá pessoal, meu nome é Ezequiel, sou psicólogo, estou aqui com a Patrícia, que é nutricionista, e vamos conversar um pouquinho sobre hábitos, sobre pensamentos e como tudo isso interfere na forma como a gente se alimenta. Inicialmente eu gostaria de trazer um pouquinho de como que tudo isso inicia no nosso cérebro. Ao longo dos anos, nós vamos tendo vivências, experiências que, queira ou não, vão formando a nossa constituição psíquica. E essa constituição psíquica interfere diretamente na forma como a gente age, pensa no nosso dia a dia. Nosso comportamento, na maior parte do tempo, baseia-se em repetições de ações bem executadas no passado. E essas ações bem executadas no passado fazem com que o meu cérebro economize energia. Ele não precisa estar pensando todo momento de forma consciente para executar uma determinada tarefa. Então esse hábito, ele é um padrão de comportamento já estabelecido dentro do cérebro. E isso, queira ou não, interfere na maneira como a gente se alimenta, né, Patrícia? Com certeza, e para nós tentarmos ter uma gestão de melhor qualidade sobre o nosso comer consciente, tentarmos sair desse piloto automático, né, Ezequiel? Temos uma linha de estudos de comportamento, enfim, que estuda então o comer consciente, né? Tem um conceito bastante estudado hoje na área da nutrição comportamental, por exemplo, que é o Mindful Eating, né? Que trabalha justamente esses aspectos relacionados ao comer consciente, onde trazemos à tona os sinais de fome, saciedade, a nossa integridade nos momentos das refeições, para que podemos ter então escolhas mais efetivas, evitar repetições. Uma das formas orgânicas de tentar melhorar então essa questão também é a mastigação, né? Se temos uma mastigação de qualidade, aumentamos o nosso tempo de refeição, temos uma digestão melhor e, consequentemente, temos um time de percepção em relação aos sinais e hormônios para chegar no sistema nervoso e percebermos então essa nossa saciedade. Então, ao falarmos desses aspectos todos, nós também acabamos por atingir não somente o que comemos, mas também como nós comemos, como estamos nesse momento, estamos de forma realmente presente, onde estamos, com quem nós fazemos as nossas refeições, né? Então a pergunta central normalmente vai ser: eu estou com fome? Né? E aí a gente precisa identificar os sinais da nossa fome também. Né? Estômago roncando, uma dor de cabeça, fraqueza, né? O tempo entre uma refeição e outra. Então a gente vai procurar perceber-se, né? Para de fato ter uma alimentação mais consciente. Muitas vezes o hábito ele acaba nos colocando em uma situação de erro. Ao longo da vida, como eu falei, que as nossas experiências elas vão moldando o nosso comportamento, as pessoas elas acabam comendo rápido. E isso acaba gerando um hábito, elas não se dão conta, né, que estão comendo rápido e acabam tendo todo um prejuízo na hora de se alimentar. É importante sempre a gente tentar sair desse piloto automático. Inicialmente, né, pessoal, nosso cérebro, quando ele tem uma atenção plena, quando ele está bastante concentrado numa atividade, ele gasta mais energia, mas ele também consegue perceber melhor o entorno. Um exemplo, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente se concentra num grau tão elevado que tem várias informações e a gente tem alguns erros, mas a gente vai se adaptando. Com o passar do tempo de tanto dirigir, aquilo vira algo automático. E a mesma coisa acontece na alimentação. A pessoa está terminando de se alimentar num almoço, terminando o almoço faz um gatilho, ela já está pensando na sobremesa. E aí ela nem consegue se dar conta, ela já está comendo um doce sem muitas vezes nem estar desejando aquele doce.
é porque o hábito está tão enraizado que eu termino o almoço e estou lá comendo doce. Então é importante a gente perceber e estar mais atento, né? E não se desviar a nossa atenção no momento de se alimentar. Eu vou olhar uma televisão no momento do almoço. Não, a minha atenção plena vai estar nas notícias, no que está passando na televisão. O hábito vai fazer com que eu coma rápido e às vezes até repetir as porções sem ter uma fome, né, Patrícia? Claro, com certeza. E outro fator importante, se formos falar nesse momento principalmente de pandemia, a questão da ansiedade, né, Ezequiel? Eu acho que interfere bastante também nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, e quando a gente pensa, a gente sente, só depois age, né? Então isso também pode estar associado nessa questão da alimentação. Temos uma tendência natural a nos apegarmos mais às negatividades. Então, nesse momento, podemos estar expostos a maiores negatividades, né? E acaba por interferir também na nossa alimentação por esse mecanismo de pensar, sentir e agir, né? Perfeito. Esse momento, né, de pandemia, né, pessoal, a gente acaba estando mais ansioso. A ansiedade é tudo aquilo que leva o meu pensamento para um futuro. Nesse futuro eu não tenho respostas do que está por vir ou isso vai acontecer. Então a tensão ela acaba sendo elevada. Nosso cérebro libera um hormônio, né, um hormônio do estresse, que é o cortisol, e a pessoa fica mais tensa. Muitas vezes ela acaba deslocando essa tensão na alimentação. Então ela acaba tendo hábitos, né, de se alimentar no momento que ela nem com fome está. Então é muito importante sempre a gente entender o que é uma fome, como a Patrícia estava falando, e o que é uma vontade, um desejo. É importante a gente sair de um futuro e vir para um presente. O futuro ele serve para mim planejar. O presente é onde eu realmente devo estar. Isso aí, exatamente. Então, se podemos trazer dicas, né, Ezequiel, para as pessoas que nos assistem, principalmente nesse momento, e para a vida que depois seguirá, né, num novo normal, que é o que estamos todos comentando, né, é que realmente se percebam, reflitam, se façam perguntas. O que é a fome para mim? Como eu a percebo, né? E como eu devo saciá-la? Quais as perguntas que devem permear nesse momento, né? A questão visual, primeiro verificar os alimentos que estão sendo servidos, né? Pensar no tamanho da nossa fome. Eu acho que são aspectos que realmente podem ajudar em melhores escolhas e, consequentemente, termos comportamentos mais assertivos, né, em demais questões. Exato, então reforço, né, as palavras da Patrícia e tento sempre fazer com que o pessoal volte o seu pensamento para o presente. Quanto mais eu acelerar o pensamento, mais tenso eu vou ficar. Então volte para o presente, tentem ver o que é uma realidade e o que é uma fantasia quanto pensamento. E dessa forma a gente vai conseguir ter mais sucesso no presente. Ótimo! Eu gosto de comentar uma frase do Dalai Lama que ele traz, que a gente sempre busca a felicidade e por medo de enfrentar o sofrimento. Então muitas vezes um comer desatento, um comer emocional também pode surgir, principalmente para a gente mascarar sofrimentos e evitá-los, né? Então também é algo que nesse momento vem bastante à tona para nós, mas que com mecanismos, com estratégias legais conseguimos então seguir. Um grande abraço, nos acompanhe nas nossas redes. Isso aí, acessem nossos próximos conteúdos que estaremos inclusive aprofundando um pouquinho mais acerca.